Olá pessoal, eu sou o Dr. Rafael Manzini, cirurgião plástico. Hoje estamos aqui, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Vai ser super especial, uma conversa, muita coisa interessante para a gente conversar. Muito. Então, a Ana Berto é psicóloga que já está há um bom tempo, né, acompanhando nossos pacientes, principalmente ali naquela fase do pré-operatório que a gente chama de acolhimento psicológico. Exato. Né? E tem sido o feedback muito positivo dos pacientes. E aí bastante assunto para a gente conversar. Né, muitas dúvidas que os pacientes também trazem para a gente, alguns insights para a gente discutir. Então, um lado aí da parte realmente emocional, né, do Exato. lado psicológico, Emocional, que acompanha todo esse perioperatório, né, mas principalmente esse pré ali, né, que tá aquela ansiedade. Então, obrigado, bastante coisinha para a gente conversar. Eu que agradeço, doutor, estou muito lisonjeada de estar aqui. A gente começou a sentir com o tempo, né, a importância desse atendimento mais multidisciplinar. Tá. A gente começou a colocar muito em prática esse ano, né, esse lado de uma visão da cirurgia plástica funcional, que a gente tem falado muito com os pacientes também, esse preparo dos exames mais detalhados de parte toda inflamatória, alimentar, rotina de exercício. E esse lado psicológico a gente sempre achou muito importante, né, e a gente começou a querer implementar isso, sentir falta um pouco disso, Sim. das pacientes poderem passar, compartilhar e discutir, ter esse lado pré-operatório ali. Alguns pacientes já têm acompanhamento, né, já tem, né, um acompanhamento, um tratamento, Sim. Né, mas muitas não, né, e vai gerando essa ansiedade na reta final, então por isso acho que tem sido tão positivo. Então talvez conversar inicialmente a importância, né, desse acolhimento psicológico. Sim. Aí nessa reta final do pré-operatório. O acolhimento psicológico, né, tem uma função básica, né, que é o da escuta interessada, acolhedora, carinhosa, né, que por mais que, né, a gente tenha eventualmente, né, pessoas em volta, que a gente compartilha sobre o processo, né, muitas vezes as pessoas estão envolvidas, né, com as suas próprias vidas e não conseguem ter realmente, né, uma escuta que é acolhedora e realmente, né, aprofundada sobre esse assunto. Então, o principal objetivo é alguém que está muito interessado em saber, né, o que está se passando, né, emocionalmente nesse momento, que é um momento muito ansiogênico pela natureza da circunstância, né? Com certeza. Eu costumo usar esse exemplo com as pacientes. Não interessa, né, se é uma cirurgia plástica que foi organizada, desejada, sonhada, ou se é um procedimento do tipo, poxa, né, senti um mal-estar, fui parar num pronto-socorro e aí descobri que vou ter que fazer uma cirurgia, por exemplo, apendicite. Ambas são cirurgias e ambas são ansiogênicas, né? Processos que geram ansiedade. Então, a ideia é realmente assim, né, de primeiro momento, ouvir essas pacientes, saber o que está se passando com cada uma delas e aí, a partir disso, desenhar ali um pequeno plano, né, individualmente com cada uma. E o que você encontra assim, mais na rotina de perfil ali, de sensações, de emoções, de receios, né, anseios? O que você pega com mais frequência? Assim? Medo. O medo e a ansiedade, né, assim, e aí, né, acho que até entrando um pouquinho, né, em alguns conceitos, né, o medo e a ansiedade, né, a ansiedade derivada da emoção medo, né, uma emoção primária, assim como a tristeza, a alegria, né, a raiva, né, tem função, né, então assim, é positivo que tenhamos medo, é positivo que tenhamos ansiedade, Faz né? parte, né? Faz parte, exato, inclusive de uma regulação psicológica organizada e saudável, né? Vamos pensar num exemplo contrário, né? Se a gente não tivesse medo de nada, eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo, né, de não ir bem numa cirurgia, eu não tenho medo de sofrer um acidente aéreo, eu não tenho medo de andar na rua quando está escuro ou num lugar perigoso, né? Será que a gente estaria né? Será que a gente estaria aqui, né? Assim, né? Naquela zona de conforto, assim, 100%. Exato, 100%. Né? Não tenho medo de nada, não tem nada que pode, né, me fazer mal. Não, né? O medo tem uma função, inclusive, para a evolução da nossa espécie. A gente chegou aqui porque a gente teve medo, né, dos predadores maiores e mais perigosos e a gente se protegeu para conseguir evoluir. Então tem função e é bom que as pacientes tenham medo, né? O que a gente faz no acolhimento é observar o tamanho desse medo, o tamanho dessa ansiedade, né? Porque em algum nível é funcional, né? É normal, é razoável, né? E aí o papel é acolher, né? É exatamente isso. Tá tudo bem você ter medo, né? Tá tudo bem você sentir ansiedade, né? Às vésperas de um processo cirúrgico, que também não é uma coisa de rotina, né? É um outro exemplo. Eu falo, né? Por exemplo, a gente
levanta e, sei lá, vai trabalhar, depois vai ao mercado, né? Todas essas atividades são rotineiras. A gente não faz uma cirurgia toda semana, como a gente vai a um supermercado, por exemplo, né? Sim. Então é justo, né, Claro, que seja um processo que gere sai da zona de essas conforto. emoções. E fora tudo aquilo que já tem enraizado, né? Assim, a anestesia, né? Que ela evoluiu demais, mas assim, tudo que já se teve de detalhes, de problemas, antes dessa evolução toda, né? Tudo aquilo que foi ficando enraizado, aqueles problemas que se tinha lá atrás, né? Exatamente. Eu brinco com as pacientes que não, da mesma forma que você tem medo, eu também tenho. Então a gente da mesma forma tem esse medo positivo. Então eu também tenho o medo da trombose, por isso que a gente vai tomar todos os cuidados. Por isso que tem o medo de você imaginar qualquer intercorrência, por isso que a gente vai estar num hospital bem estruturado. Por isso que eu não vou assim, forçar a barra de associar trocentos procedimentos e jogar o tempo cirúrgico lá para cima. Da mesma forma, a gente também tem esse tempero que o pessoal do mergulho até brinca, que é importante o medo ali, o mergulhador, né? Tempero da prudência, né? Então, isso faz parte, né? Para a gente também, né? Sim. E uma coisa que eu observo muito, doutor, a natureza, né, das pacientes, né? Até né, pela atuação no pós-gestacional, né? E o tipo de cirurgias, traz muito medo de morrer vinculado aos filhos. Né, assim, e aí eu costumo dizer que medo lindo, né, assim, como não ter medo, né, assim, a partir, né, dessa evolução, né, de tornar-se mãe, né, de tornar-se responsável, né, por um ser pequeno, por um indefeso, por alguém, né, que a gente tem, né, esse vínculo, né, tão profundo, emocional, como não sentir, né, como não passar isso à cabeça, parece né? que é até meio inconsciente, né, muito forte, né, isso é a rotina delas. Exatamente, né? E muito comum. Então, tem algumas pacientes que falam, mas eu tenho medo, tenho medo de morrer, deixar meus filhos. Isso é comum? Super. Assim, é super comum. Acho que 80% das pacientes trazem esse tipo de angústia de uma forma muito parecida, porque é pertinente ter. Né? Que né, a gente avalia é como que está se configurando esse medo. Esse medo está me paralisando, esse medo está me fazendo, por exemplo, né, perder as minhas funções, eu não estou conseguindo dormir, eu não estou conseguindo comer. Né? Aí, obviamente, que né, cada caso vai ser avaliado de uma forma, né? Mas pensar sobre isso, sentir esse medo e sentir o medo por né, consequência de imaginar deixar os filhos né, por uma situação optativa como uma cirurgia plástica, é super comum. Isso é bem comum do pós-gestacional, que a gente vê que muitas vezes a paciente fala, nossa, doutor, mas eu nunca fui medrosa. Não é assim, eu sempre fiz, né, já fiz lipo, já pulei de paraquedas, e agora, qualquer coisinha que eu vou fazer com os 2 filhos pequenos e tal, eu morro de medo. Parece que é uma coisa que aflora, né, dessa proteção materna, assim, impressionante. Sim. E, então isso é bem interessante. E o que como que você, nessa conversa, nessa avaliação, consegue definir se é um grau ainda dentro do... Claro que devem ter os extremos, né? Mas vai ter aquela margem ali, aquela tenuidade ali, né? Aqueles casos meio limítrofes. Que insights assim, você percebe que, puxa, isso aqui realmente está fora do saudável, sabe? E é uma coisa que vai precisar de um período maior de avaliação, de evolução, né, de melhora, tratamento eventualmente, né? Principalmente para o medo e ansiedade. Claro. O próprio discurso da paciente, né? Então, assim, né, como que a paciente está se colocando, o tom de voz, a forma como está gesticulando, eventualmente perder essas funções. Então, por exemplo, sei lá, 10 dias que eu não durmo, né? Isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque mostra que tem uma desregulação de humor importante. Uma coisa que eu avalio também é se existe um medo em outras áreas de vida, em outras circunstâncias, porque geralmente a paciente que tem muito medo, muita ansiedade pré-cirúrgica, ela não tem só medo da cirurgia. Ela tem medo do avião, ela tem medo de estrada, ela tem medo de ser assaltada, ela tem medo de ter um mal súbito e não sobreviver. Então, é uma paciente que tem um medo ou uma ansiedade mais generalizada em outras circunstâncias também. É difícil falar, não, eu nunca tive medo de nada, sou super tranquila e agora eu estou com medo só da cirurgia. Não, geralmente são pessoas né, que demonstram essa ansiedade ou esse medo em outras circunstâncias e nesse momento, né, assim, no momento atual de vida. Pode ser um gatilho ali para descompensar um pouco aquela característica, às vezes, né, momento, como você falou, mais ansiogênico ali, numa pessoa que já tem uma certa tendência. Exatamente. Legal. Exatamente. Assim como uma viagem também pode desencadear, meu Deus, vou pegar um avião, eu tenho medo de andar de avião, né, então assim, é isso, é um gatilho. Um gatilho ali, né? Sim. E que
técnica, pensando que está dentro de uma faixa ainda normal. Sim. Mas que técnicas que você consegue conversar, sugerir, trabalhar isso, para que o paciente consiga contornar de uma forma um pouco mais leve, né? Que pontos que você acha importante para controlar esse emocional? Claro. Naturalmente mais aflorado, né? Para o pré-operatório. Interessante entender, né? Um pouco mais especificamente, para até conhecer um pouquinho o paciente para entender o que funcionaria, né? Mas técnicas básicas de regulação emocional. O controle da respiração, então perceber, né? Nossa, eu estou numa semana, né? Estou muito agitada. Você já parou para perceber sua respiração? Como que tá? Né? Já tentou fazer uma respiração mais profunda, mais concentrada, né? Toma nota, né, dos próprios pensamentos, né? Eu falo muito com as pacientes sobre essa racionalização, né? Quando a gente tem um medo, né, disfuncional, a gente tende a exagerar as perspectivas, né? Então a gente pensa de uma forma distorcida e exagerada. Aí eu vou para a cirurgia e aí eu vou morrer na cirurgia, né? Vamos olhar tudo que tem antes, né? Assim, você fez os exames pré-operatórios, você está saudável. Eventualmente você já passou por outros processos cirúrgicos super bem sucedidos, né? Você fez uma excelente escolha médica, uma excelente escolha hospitalar, né? Então, olha quantos fatores, né, são concretos, são verdadeiros e indicam que tudo vai dar certo, né? E aí a gente anota isso e anota a fantasia, né? Do eu fui e deu errado. O que é concreto? Isso aqui é concreto que eu tô saudável, é concreto que eu já fiz cirurgia e eu não morri, é concreto que o meu médico, né, foi muito bem escolhido e a equipe é preparada, é concreto que eu vou fazer num excelente hospital. E aí tomar nota desses pensamentos também é uma estratégia, inclusive da terapia cognitivo-comportamental, né, para ter um aumento dessa regulação emocional em algumas situações. Então, de forma geral, são algumas técnicas. Algumas táticas bem interessantes, né? Sim. E uma outra coisa que a gente começou a perceber com essa ideia mais multidisciplinar, então os pacientes passam comigo em consulta, né? E aí depois passam com a equipe de anestesistas, né? Isso o online facilitou muito também. Sim. Né? Trazer o paciente, antes era difícil, né? Muitas vezes para a clínica, mas com essa questão da pandemia que acabou ficando a teleconsulta e tal. Então hoje elas passam depois de passar em consulta, ver o que seria a indicação, né? O procedimento em si, se tem alguma meta de organização, de perda de peso, de tal. Uma vez que ela passou com essa questão médica, daí elas começam com os retornos pré-operatórios. E aí passa com a nossa equipe, né, com a Carla, a nossa enfermeira, para conversar tudo de cinta, dreno, curativo, antes da cirurgia. Sim. Passa com a equipe das fisioterapeutas para também entender onde que elas vão atuar, onde pode melhorar, como que as técnicas e tal. Passam com a equipe dos anestesistas para também conversar tudo da anestesia, tirar todas as dúvidas. Então, algo importante para a gente, para fazer aquele super checklist de medicações que vem tomando, né? Mas também muito legal para o paciente tirar todas as dúvidas e às vezes trazer algum insight importante. Depois passa ainda com você, né? Toda essa discussão psicológica. Então, eu percebo que essa sequência também chega no momento ali da cirurgia, elas no dia da marcação, né? Eu percebo elas seguras, tranquilas, quer dizer, pesquisaram muito, já tiraram muitas dúvidas. Sim. Muitos até o retorno pré-operatório, que poderia passar comigo de novo, até falaram, mas eu não tenho mais dúvida, eu passei com todo mundo, já estou super tranquilo. Eu vejo que isso acaba tranquilizando um pouquinho elas também, né? Sem dúvida alguma, doutora. Assim, acho que toda essa estrutura, né, assim, de um processo que para algumas é conhecido, para outras é desconhecido, tem uma função de regulação emocional, né? Então é isso, quando a gente está num ambiente que é desconhecido, né, qualquer lugar, se a gente às vezes pega o carro e vai, né, para um endereço onde a gente nunca esteve, isso pode gerar uma ansiedade maior, porque, poxa, eu não sei, né, onde que eu tô, não tô muito bem localizado, não é um lugar familiar para mim, né, como em outros processos. Então, acho que, né, o contato com todos esses profissionais, com todas as possibilidades que vão envolver o processo, tem, sem dúvida, uma função de regulação. Assim como a organização, acho que pós-cirúrgica, né? Então, por exemplo, está alinhado com a família, uma coisa que eu sempre pergunto para as pacientes, né? E como que vão ficar os filhos? Como que vai ser a questão do trabalho, né? Como que essa rotina foi estruturada, né? Porque isso, a gente, né, se submete a um processo que sabe que vai ficar de repouso, em recuperação, né? E a vida tá, né, desorganizada, existe uma tendência de aumentar a ansiedade, porque eu falo, meu Deus, eu não organizei nada, como que vão ficar meus filhos, como que vai ficar meu trabalho, e o contrário é verdadeiro. Quando tudo isso está organizado, né, então, antes as questões, né, da equipe,
com relação à cirurgia e depois, né, para um pós-operatório tranquilo e para uma recuperação, né, organizada, sem dúvida alguma, são 2 pontos extra, né, que contribuem para essa regulação. Com certeza, eu vejo que elas gostam muito de deixar, não deixei já toda a parte da alimentação separadinha, organizada. Já comprei todas as receitas do pós-operatório, já conversei com as fisios que vão fazer o meu pós, já está marcado o dia do retorno, para de repente tirar um dreno ou para tirar os pontos. Então, isso acaba melhorando, né, essa questão da ansiedade. O pós já está todo meio esquematizadinho. Exato. E até para a ida, né, porque eu acho que o ir para a cirurgia é um momento muito ansiogênico, né? O acordar, né? Agora os pacientes estão indo à noite, né? Mas assim, o sair de casa, né? Assim, preparada para aquele procedimento. É um momento de muita ansiedade, talvez o pico da ansiedade ali, né? Agora chegou o dia, eu tô indo para lá, né? E aí saber, né, que houve uma estrutura antes e tem uma estrutura toda organizada depois, sem dúvida vai contribuir positivamente. O que tem ajudado muito nisso, né, também, é que assim, a cirurgia, a gente costuma começar tão cedo, né? A cirurgia marca 6, eu chego tão cedo que elas estão com tanto sono. Já dei. Que não dá nem tempo ainda de... Chega às 5 da manhã. Mais uma técnica para regulação emocional. Essa daí eu não conhecia. Acabou de acordar, não deu nem tempo ainda de começar. Já tá toda marcadinha para... Mas que legal, obrigado, viu? Imagina. E as pacientes realmente têm tido um feedback muito positivo dessa conversa, né, pré-operatória, dessa avaliação psicológica, esse acolhimento psicológico pré-operatório. Então tem sido realmente um pilar muito importante nessa programação para cirurgias. Então, muito obrigado. Fico muito feliz, doutor. Só tenho a agradecer. Obrigada mesmo. Obrigado.